Publicado no Diário Oficial da União, a medida provisória que muda as regras do auxílio-doença e também da aposentadoria por invalidez. Então, isso significa que as mudanças começam a valer a partir de hoje. A intenção do governo do presidente em exercício Michel Temer é passar um pente fino sobre esses benefícios e economizar cerca de 7 bilhões de reais a cada ano. Quem vai explicar para a gente essas mudanças? Professora de Direito Previdenciário, Melissa Foman. Tudo bem, Melissa? Bom dia. Bom dia, tudo bom? É importante nós deixarmos claro desde já, né, o que está acontecendo aí com essas reformas. Pois é, Melissa, porque no ano passado já tinha acontecido uma modificação na regra do auxílio doença. A gente viu que ontem a equipe econômica estimou um rombo de 183 bilhões de reais na Previdência para 2017. É uma tentativa de resolver essa questão, né, diminuir esse déficit. Exatamente, Luciano e Raquel. Ano passado nós noticiamos aqui, tão logo foi publicada também, uma medida provisória alterando a regra do valor do auxílio-doença e limitando o valor do auxílio-doença à média contributiva da pessoa dos últimos 12 meses. Aquilo foi o primeiro passo em várias das alterações da dita grande reforma da Previdência, que nós sempre estamos falando aqui, que não mexe só na questão da aposentadoria, mas também no auxílio-doença. E agora o governo veio com outras alterações em face daquele benefício, ou seja, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, mas especificamente o auxílio-doença, que é o benefício que tem efetivamente sido mais demandado no INSS. É importante nós lembrarmos aqui, que nós já falamos disso, o INSS é aquele que sofre o maior volume de ações contra ele, ou seja, ele é o maior demandado do país. E nesse maior volume de ações, o maior volume é em benefício de auxílio-doença. Então vejam só que essas alterações, como nós iremos falar hoje, elas trazem grandes novidades ao cidadão, tem uma preocupação, como vocês muito bem colocaram, com a questão das fraudes no auxílio-doença, mas também trará um volume ainda maior de ações judiciais. Ô Melissa, a gente separou aqui os principais pontos que passam a valer, então, a partir de hoje, nas regras do auxílio-doença e também das aposentadorias por invalidez. Então, vamos ver uma a uma para a gente entender melhor. A nossa primeira arte é sobre o benefício do auxílio-doença, que pode ser concedido pela Justiça ou pelo INSS. Veja só, antes, o auxílio-doença concedido pela Justiça não podia ser cancelado pelo INSS. E agora, essa regra mudou. Todos os benefícios de auxílio-doença, eles podem valer no máximo por 120 dias. Agora eu te pergunto, Melissa, as pessoas podem pedir uma prorrogação desse benefício depois de 120 dias ou não? Ótima pergunta, Raquel. Então vamos lá. As pessoas poderão se pedir a prorrogação do benefício que foi concedido, tanto no INSS quanto na Justiça. Mas a grande polêmica aqui está em ter um tempo máximo fixado de um benefício por incapacidade que foi concedido pela Justiça. Então veja só, que é o Poder Executivo, que é o INSS, por via transversa, interferindo no ato que é da Justiça, porque a Justiça não dava um prazo final para isso. E agora existe um prazo final, que é o prazo de 120 dias. Deu 120 dias? Não passou por nova perícia? Tem que pedir prorrogação. Não pediu prorrogação, vai ficar sem benefício. E aqui, Luciano e Raquel e telespectadores, tem outra mudança importante que está na sublinha da lei. Sabe qual é? Não existe mais o pedido de reconsideração dos benefícios por incapacidade. Pois é, o problema são essas interpretações, né, que podem dar um contexto bem mais específico, né, Melissa? Por exemplo, tem outra mudança que é em relação à reabilitação profissional, ou seja, aqueles cursos que o INSS fornece para requalificar as pessoas que recebem o auxílio-doença. Então, antes, a lei dizia que o beneficiário seria reabilitado para uma outra atividade que garantisse o sustento. Agora, olha só o que diz a medida provisória. O beneficiário vai ser reabilitado para uma atividade que lhe garanta sustento. Ou seja, pelo texto, não necessariamente vai ser uma atividade diferente da que ele já fazia antes da incapacidade. Melissa, então como é que fica essa questão, hein? Muda uma coisinha e tem outra interpretação? A pessoa que tem alguma incapacidade vai ser reabilitada para algo que ela já sabe fazer? Nossa, Luciano, isso deu um debate hoje pela madrugada entre os especialistas que você não tem noção. Porque quando você tira a expressão para outra atividade, muda todo o cenário. E daí qual que é a interpretação mais possível para isso que vem acontecendo na medida provisória? A interpretação mais possível é que antes da mudança, a pessoa tinha que ser reabilitada para uma atividade completamente diferente daquela que ela vinha fazendo. Então, por exemplo, se ela era professora, ela não poderia mais fazer cargo de coordenação escola, direção e coisa que o valha.
Com essa alteração, a interpretação que se dá a isso é que agora as pessoas poderão ser reabilitadas para atividades congêneres, ou seja, parecidas com aquela que ela vinha fazendo. Então não pode mais ser professora? Muito bem. Então agora você vai ser coordenadora ou secretária da escola ou coisa que o valha. Então vamos à próxima, Melissa, o próximo tópico é sobre a volta ao INSS para aquelas pessoas que pararam de pagar, mas tiveram que voltar a contribuir para ter acesso a algum benefício. Então até ontem, se uma pessoa parasse de contribuir ao INSS por mais de 12 meses, para voltar a ter direito a benefícios, como auxílio-doença e também aposentadoria por invalidez, essa pessoa tinha que pagar 4 contribuições. Agora esse ponto foi modificado, mas ainda vai depender de regulamentação. E, Melissa, parece que esse foi um dos pontos principais aí, que ponto mais polêmico, né, que deu muita discussão, aí tirou o sono de vários especialistas em direito previdenciário, inclusive você, né, como você estava falando. E agora o detalhe é que é uma imprecisão que dá brecha para mais de uma interpretação em relação à volta das contribuições, né? Como é que pode ser entendido isso, então? Olha, Raquel, hoje efetivamente foi uma noite muito longa por causa desse dispositivo. Por quê? Existe o pessoal que está defendendo que, nossa, esse dispositivo é muito bom, porque agora quando você voltar para o sistema, você não precisa mais pagar 4 contribuições e daí ficar doente para ter o auxílio-doença. Bastaria você voltar para o sistema, pagar uma contribuição e teria direito a tudo. Essa corrente é uma corrente extremamente minoritária, é uma corrente que não interpretou efetivamente qual é a intenção da medida provisória e mais, não participou de todas as discussões até que chegasse nessa medida provisória. A intenção real da medida provisória foi muito bem colocada pela Associação Nacional dos Médicos Peritos no próprio site da Associação Nacional. Ou seja, aquele que voltar ao sistema, ele deverá readquirir a qualidade de segurado, só que ele deverá contribuir novamente 12 meses para que ele possa pedir novamente um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. Só é importante lembrar ao telespectador, lembre-se, que essa regra de exigir 12 contribuições não vale se o benefício for por um acidente de qualquer natureza ou por uma das doenças graves da portaria 2998. Mas o debate vai parar na justiça com certeza, porque isso não está regulamentado, está simplesmente conversado. Melissa, vamos falar das perícias agora, do INSS. Eu vou até falar como a Melissa fala quando vai explicar alguma coisa. Ai, 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 quem precisa de perícia tem sofrido bastante, né? Até ontem, quem recebia algum benefício por incapacidade por mais de 2 anos tinha que passar por uma perícia. Mas nem sempre isso era cumprido, muita burocracia. Só que o governo, então, apresentou uma novidade. A partir de agora, vai pagar um bônus para os peritos que examinarem pessoas que estejam recebendo benefícios por invalidez há mais de 2 anos. Bom, Melissa, esse prêmio aos peritos era para agilizar, né? O plano é agilizar a burocracia, mas, por outro lado, representa um gasto também, né? E deve ser expressivo para o governo no momento que a ordem é cortar gastos. Ótimo, Luciano. Então vamos lá. Primeiro, o que é esse bônus? Esse bônus ele será concedido para aquele perito que fizer perícias especificamente em pessoas que estejam em benefício por incapacidade, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez há mais de 2 anos. Não se aplica essa disposição para as pessoas que já têm 60 anos ou mais. Este bônus será de R$ 60 por perícia realizada nestes casos, sendo que cada perito poderá realizar essas perícias extras, digamos assim, em no máximo 4 perícias por dia, ao custo de R$ 60 cada perícia. Então faz a conta aí, Luciana e Raquel. 4 perícias por dia, a R$ 60, R$ 240. Colocando os dias úteis da semana, R$ 1.200 por semana. Imagina o quanto que isso aumenta em gasto com peritos ao final de cada mês. Só que tem o contraponto. O objetivo claro dessa medida aumenta, sim, em parte, o gasto que o governo terá com os peritos. Mas o contraponto o objetivo final é evitar, é sanar o volume de fraudes que existe no sistema com pessoas que efetivamente estão recebendo benefícios e já estão trabalhando, ou seja, não precisam mais, mas continuam recebendo.